Bom, o que impede a Guiné-Bissau de desenvolver o empreendedorismo digno deste nome são vários conjuntos de fatores. Podemos apontar como primeiro fator essa deficiência em termos de liderança política. Porque, como nós sabemos, o ambiente de negócio, o ambiente econômico, depende em grande medida do ambiente político, né? Porque quem investe, quem quer empreender, vai depender desse ambiente que muitas das vezes já não depende dos próprios empreendedores, mas depende sim da legislação do país, depende do ambiente político e por aí fora. De formas que o que impede o empreendedorismo guinense neste momento tem a ver com falta de financiamento, segundo alguns estudos, tem a ver com a fraca capacidade de gestão dos próprios negócios, mas eu penso que acima de tudo tem a ver com a falta de capacidade de aproveitar oportunidades existentes, mas também a falta de financiamento. O sistema financeiro que nós temos ainda não tem. O Guiné-Bissau é um país que não dispõe de um banco de desenvolvimento, à semelhança de alguns países do mundo. Um banco vocacionado apenas para financiar os operadores econômicos, nomeadamente empreendedores. Então esse é um fator que limita o ambiente de negócio, o início de um negócio. Outro fator tem a ver com a falta de capacidade de gestão, ou seja, nível de literacia, alta taxa de analfabetismo que existe no país, acaba por refletir na boa gestão dos negócios. Há uma necessidade de se ensinar a empreender. Exatamente. Há uma necessidade de que deixemos de pensar o empreendedorismo como se fosse moda, entre aspas. Pensar o empreendedorismo como algo sério, que exige responsabilidade, porque podemos criar postos de trabalho, podemos criar riqueza para nós e para o próprio Estado, em segundo momento, através do pagamento de impostos, de forma que o empreendedorismo deve ser encarado como algo sério. Há pouco falou também na questão da Guiné-Bissau, olhando agora também para as ligações da África lusófona, por exemplo, não tem ligação aérea com Moçambique e com Angola. Este isolamento também impacta nessa construção desse empreendedorismo, enquanto não existirem as infraestruturas que permitam este ida e vinda de bens e de serviços, para quando o empreendedorismo, quando assim não é? Exatamente. Só a título de exemplo, na região da África Ocidental, na região da CEDEAO, há uma limitação em termos de comércio intra-regiões dos países, que não chega a mais de 11%. Ou seja, Guiné-Bissau e Gana não existe ligação quer marítima, aérea e muito menos noutros tipos de ligações comerciais. Mas Guiné-Bissau faz comércio com quem? Com a Índia, com países de outros continentes, que não deixa de ser uma contradição. A nível dos PALOP, praticamente não temos ligação quer marítima, quer aérea com nenhum desses países. Então isso são fatores que, se formos a ver a nível do empreendedorismo entre os PALOPs, ainda há muito trabalho a ser feito. Acha que a questão política, que nos últimos anos, infelizmente, tem afetado a Guiné-Bissau, também contribui para essa conjuntura, desencoraja também o investidor, nesse caso falando do investidor externo? Sim, a nossa crónica de estabilidade política também contribuiu, mas nós não podemos ficar todo o tempo a falar, a lamentar desse aspecto. Temos que pensar que a política tem o seu papel em economia, mas também um ambiente econômico robusto, forte, um ambiente saudável do ponto de vista econômico pode também influenciar o ambiente político. Santos, que importância é que atribui a este tipo de reunião que assistimos aqui hoje? O encontro desse género é de extrema importância, porque permite termos a ligação entre a academia e o próprio empreendedorismo. Por quê? Porque falamos que o empreendedorismo, para que haja o empreendedorismo é preciso que haja o quê? Que haja capacidade técnica. Então a academia é um lugar privilegiado para
permitir que as pessoas tenham formações ao mais alto nível e alavancar os seus negócios. Temos que educar as pessoas para o novo, mostrar que existe outro lado. Como é que elas vão saber, como é que elas vão perceber se não existe uma educação sobre isso? Por exemplo, vou falar na minha área de agronegócio. Como é que eu vou implementar um brócolis? Alguém que nunca viu brócolis. Se eu não vou falar do brócolis, olha, o brócolis faz bem ao cérebro, o brócolis faz bem aos intestinos. Ela não sabe daquilo, vai encontrar no caminho, nem liga nenhuma, vai ao supermercado, nem olha. Então, a importância de eu levar esse conhecimento e dizer assim, olha, já existe brócolis, o feijão verde, não só o tomate, é que dá para fazer a comida, podemos fazer também com outros elementos. Mas com isso é preciso o quê? A educação para as pessoas. É preciso implementar. Formar um empreendedor em África. Precisamos formar exatamente ele primeiramente como humano, para ele perceber o valor que ele tem. Porque nós estamos ainda atrás da luta, a fuga, como se estivesse para a sobrevivência. Estamos na primária. O instinto animal está muito elevado no nosso continente em termos de sobrevivência. Precisamos passar por outro nível, que é o nível emocional. Perceber o ser humano como ele é. Não é? E com as suas necessidades, e então assim adaptarmos aquilo que o mundo tem dentro do nosso contexto africano. Qual é o papel da mulher em África de modo geral, no caso em Angola, nessa saga do empreendedorismo, que se quer que seja uma realidade, porque na prática ainda não é muito tímido. A mulher africana é a base fundamental deste continente. É ela que tem a responsabilidade de trazer ao mundo o ser, seja na África, seja no mundo, mas estamos a falar no contexto africano. Ela tem uma responsabilidade acrescida, para além de ser essa geradora mãe, ela tem que educar, ela tem que gerar renda para alimentar esta criança. Esta mulher também precisa de carinho, de apoio e de cuidados. Então, há aqui áreas que até podem ser empreendedorismo, que podemos exercer como empreendedorismo, cuidar dessas mulheres que têm dores, que não são cuidadas, não são amadas, que também são humanas e que também precisam de um tempo para elas. Então, a mulher tem um papel extremamente importante na sociedade africana, porque ela é geradora de renda, ela é geradora de educação, ela é geradora de afeto. Mas quem cuida desta mulher? Outros aspectos, Laurinda, que foi aqui falado, a questão da moeda, a força da nossa moeda, também a questão da corrupção, tem sido um calcanhar daquilo. Acho que isto é ou não o momento também de se fazer os alertas para conseguir se tirar e passarmos do lado mais emocional para o lado mais real do empreendedorismo que se pretende. Sim, é muito pertinente esse tema do empreendedorismo. É importante trazermos sim o lado humano da coisa. Em Angola, enquanto continuar aquele monopólio daquela pequena elite que todos nós conhecemos, dos mesmos, há hipótese de falar em empreendedorismo. O resultado está aí, fracasso. Há necessidade de transparência, há necessidade de começarmos a olhar para a realidade do país como ele é. Esquecermos das o termo que eu quero usar é de familiaridades, de conveniências. Estamos na hora de começar a fazer as coisas acontecerem. Competências, pessoas de resultados, porque existem resultados. Existem empresas que têm resultados no continente africano. Existe, porque é que as outras não podem gerar também riquezas? Não é? E essa da corrupção está em todos os setores, é uma área muito sensível, mas temos que tocá-la. Isso afugenta a ferida, afugenta, evidentemente. A ferida tem que ser limpa. E para limparmos as feridas tem que sangrar, tem que doer. Então é necessário aqui sim, mexemos cada vez mais, o executivo angolano tem trabalhado, tem lutado, como se vê pelo mundo, na tentativa de eliminarmos essa doença, esse vírus que é maior que o Covid. É verdade, portanto, que o empreendedorismo em África é um fenómeno diferente do que acontece noutras partes do mundo, nomeadamente portanto, no mundo ocidental, na Europa, nos Estados Unidos. Apesar portanto, de haver uma tipologia bem definida, portanto, e que é dominante, que é o empreendedorismo portanto, de subsistência, ou empreendedorismo de criação de emprego, portanto, que é o mais frequente em África e é um padrão que é comum a países de médio e de baixo rendimento. Mas para além disso há outros aspectos que fazem e que para mim são muito mais importantes do que muitas vezes a noção que as pessoas têm, como foi dito aqui na nossa conferência por um dos intervenientes, portanto que muitas vezes o conceito em si de empreendedorismo não era o mesmo. Para mim isto não é o mais importante é tudo
todos os aspectos culturais, que são muito específicos da cultura africana, como é que estes aspectos se podem moldar ao conceito de empreendedorismo. Desta interconexão, então surge um conceito de empreendedorismo africano que nós ainda não o entendemos bem. Então como é que conseguimos chegar a esse Há empreendedorismo? muita coisa a fazer. Portanto, esse aspecto cultural é efetivamente, portanto, um aspecto importante e que pode pôr por terra todos os outros esforços e que são, portanto, as receitas tradicionais das economias, portanto, que se conseguiram desenvolver, portanto, com base no empreendedorismo. Estamos a falar, portanto, por exemplo, do quadro legislativo, portanto, ser um quadro legislativo mais simples, que favoreça, ou pelo menos, portanto, que não seja tão burocrático nos processos de criação de empresas e mesmo de extinção de empresas. Há um déficit nesse aspecto? Sim, há um déficit nesse aspecto, portanto, há muita burocracia, portanto, as instâncias públicas demoram muito tempo a tomar as decisões, muito tempo a dar as licenças ou a aprovação, portanto, da criação de empresas aos empreendedores e também do ponto de vista, portanto, da extinção das empresas. Esse processo também é burocrático. Isto porquê? Porque o empreendedorismo eficaz, portanto, é aquele, portanto, que comporta fenómenos de inovação juntamente, é um empreendedorismo de destruição criativa. Portanto, os negócios novos tornam os negócios mais antigos obsoletos e assim sucessivamente. E, para além disso, o empreendedorismo baseado, portanto, na inovação, portanto, é muito intensivo em conhecimento. Também é outro déficit que é outro déficit que a África tem, porque, pronto, tem uma grande franja da população com pouca formação académica e também portanto, as estruturas de intermediação são fracas e são parcas, portanto, são escassas. O que é que quer dizer com isto? Portanto, falta uma infraestrutura, não estou a falar de infraestrutura física, mas de uma infraestrutura, portanto, imaterial, que é composta, portanto, por pessoas, por organizações da sociedade civil, que difundem, portanto, conhecimento e informação sobre o empreendedorismo, sobre pessoas qualificadas sobre mercados, abrem inclusivamente possibilidades de se constituírem redes, portanto, networks, que são muito interessantes depois para se comercializar os produtos e até mesmo para se obter determinadas matérias-primas que muitas vezes não se obtêm, portanto, nos países de origem, portanto, nos países africanos. A abertura da África ao exterior, dos diferentes países ao exterior, é muito importante. Portanto, isto possibilitaria a exportação de muitos dos produtos que são produzidos nestes países. E a África tem muitas vantagens competitivas. Toda a gente identifica, portanto, vantagens competitivas na área dos recursos naturais e das matérias-primas, mas a especificidade da África e as vantagens comparativas vão muito para além do sector primário. Quando falamos em África lusófona e falamos de empreendedorismo, podemos dizer também que há aqui uma ausência de uma real ligação entre si, ou seja, os países lusófonos, quando se fala em empreendedorismo, já estão devidamente ligados. Há bocado ouvíamos o Santos da Guiné-Bissau, dizia ele, por exemplo, não há uma ligação entre a Guiné e Moçambique e Angola. Há aqui uma falta de vontade política, há uma ausência de vontade política para que de facto se liguem estes países lusófonos e exista de facto empreendedorismo lusófono de língua portuguesa. De língua portuguesa. Essa questão não é fácil de responder, porque a determinados níveis eu acho que houve uma certa vontade política. Inclusive nós temos a comunidade de países de língua portuguesa, mas que curiosamente, apesar de ter funcionado muito bem em determinadas áreas, como na cultura, na língua, na comunicação entre os diferentes países de língua portuguesa, nos negócios essa cooperação não tem sido muito efetiva. E não vejo, inclusivamente, dos empresários dos vários países, portanto, um grande interesse em haver aqui, de facto, uma cooperação.
O que é pena, porque eu acho que seria um vetor muito interessante para todos os parceiros desta comunidade. E que, sem dúvida, que para os negócios era importante e teria reflexos nas condições de vida das pessoas. Né? O colega de há pouco do painel, o Santos, referiu, portanto, aquilo que acabou de dizer, portanto, que nem sequer há uma ligação nem marítima, nem aérea entre alguns dos países de língua oficial portuguesa. O que é, portanto, que é de facto bastante penalizador e efetivamente lamentável que ainda assim seja. Professor, numa universidade como esta, está-se a formar aqui novos quadros, muitos deles poderão vir a ser potenciais empreendedores um dia, quer que seja aqui em Portugal ou nas Áfricas lusófonas. Que importância é que vê então esta iniciativa de juntar estudantes, especialistas na área, inclusive empreendedores também desses países, para discutir empreendedorismo? Estes eventos são sempre interessantes, portanto há perspectivas, portanto, que se cruzam, perspectivas diferentes e muitas vezes, portanto, destes eventos saem reflexões interessantes que podem influenciar quem tem poder de decisão e de alguma forma, portanto, contribuir para melhorar o estado das coisas. Gostaria já agora no âmbito desta questão de dizer o seguinte: é que a África tem um potencial enorme de empreendedorismo, porque grande parte da população é muito jovem e os jovens têm uma grande vantagem relativamente, portanto, aos indivíduos mais velhos, é que o custo de oportunidade de ser empreendedor é relativamente baixo. Portanto, eles têm uma vida pela frente. Portanto, se o primeiro negócio não der certo, eles têm espaço, portanto, para experimentar um segundo ou para experimentar outra coisa qualquer